Meus queridos, minhas queridas, meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, Rafael Novaes, com os comentários então da nossa primeira fase da OAB, das nossas questõezinhas de direito tributário. Falou em direito tributário, como é que fica o coração de Rafael Novaes? Fica batendo acelerado. Gente, que prova maravilhosa! Gabaritamos tributário, eu tenho certeza disso. Todas as questões comentamos em sala de aula e questões que vieram no nível chocolate, uma prova muito boa. Fiquei muito feliz com isso porque eu tenho certeza de que você conseguiu a tua aprovação em todas as matérias com a nossa família do espaço jurídico. Eu tenho certeza que os professores conseguiram sim a tua aprovação. Passo aqui hoje nesse vídeo curtinho apenas para comentar com vocês sobre as nossas questões que caíram aí na primeira fase, as nossas 4, infelizmente apenas 4 questões da primeira fase. Peguei então a prova e já vou jogar direto no material, na tela. Olha aí, em direito tributário essa prova, gente, é a prova tipo verde, tá? A prova número 2. A questão de número 25, ela inicia então o direito tributário. E diz assim, empresa X, constituída em 1980, entrou com ação na Justiça Federal, impugnando a cobrança da contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL, alegando que, apesar de ser prevista no artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, trata-se de um tributo que tem lucro como fato gerador. Dessa forma, haveria um bis idem em relação ao imposto sobre renda das pessoas jurídicas, o IRPJ. O que é vedado pelo próprio texto constitucional. A partir do caso narrado e considerando a jurisprudência dominante do STF, Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta. E ele traz então aqui agora uma série de alternativas. Antes da gente ler, dá uma olhadinha aqui para mim, meus queridos. O que a gente precisa entender simplesmente aqui seria aquele tema chamado de espécies tributárias. Ora, vimos então em sala de aula quem foi meu aluno e quem já viu também o nosso aulão de véspera e até no nosso revisaço. Viu que tributo é o gênero e que comporta então 5 espécies tributárias, a novel pentapartição. Essa pentapartição tem previsão na Constituição Federal, que diz então que tributo é o gênero, do qual seriam espécies os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ora, quando falamos sobre a CSLL, estamos falando de uma contribuição especial. E, dentro do nosso ordenamento jurídico nacional, dentro da nossa Constituição Federal, as contribuições sociais, as contribuições especiais, vivem harmonicamente com os impostos. Ambas compõem ali a nossa pentapartição. Então, não há o que se questionar aqui em bis idem. Por quê? Porque ambas existem no nosso ordenamento nacional. Evidentemente que se você lembrar também de que o CTN só traz 3 espécies tributárias, poderia-se até cogitar uma bitributação, ou um bis idem melhor, se estivéssemos olhando para o CTN. Mas, com a nossa nova pentapartição, temos que esquecer que apenas existem 3 espécies tributárias. De modo que tornou-se a questão fácil, porque a nossa própria Constituição Federal traz para a gente essas 2 espécies tributárias. Vamos então observar agora as alternativas na tela. Então tá aí, ó. Letra A. A empresa tem razão, porque os 2 tributos têm o lucro como fato gerador, o que é vedado pela Constituição Federal. Gente, a empresa não tem razão. Ademais, em tese, a CSLL, ela incide sobre o lucro. Por outro lado, o imposto de renda incide sobre toda a renda. O conceito de renda seria um pouquinho mais amplo do que propriamente o de lucro, né? Lucro, quando se já retira aquilo que seria devido. Letra B. A empresa, por ter sido constituída anteriormente à Constituição de 88, tem direito adquirido a não pagar a CSLL. Evidentemente que não, todos estão submetidos à nossa previsão constitucional, então também não faz qualquer sentido essa assertiva aí da letra B. Letra C. A empresa não tem razão, porque ambos os tributos estão previstos na Constituição Federal. Até aqui, o próprio enunciado já tinha dito isso para a gente. A alternativa, portanto, letra C. Alternativa, letra C. Letra D estaria errada porque diz: a empresa tem razão pela clara violação à vedação ao confisco.
olha, realmente existiria ali esse princípio do não confisco, mas neste caso em tela não estaria ele sendo configurado. Por isso, questão de número 25, alternativa letra C, para esse tipo de prova, tá, gente? A prova verde, a prova tipo 2. Partindo já para a nossa próxima questão, a questão de número 26, nós teremos o seguinte enunciado. Visando a proteger a indústria de tecnologia da informação, o governo federal baixou medida mediante decreto em que majora de 15% para 20% a alíquota do imposto sobre importação de produtos estrangeiros para monitores de vídeo procedentes do exterior. Limites esses que foram previstos em lei. A respeito da modificação da alíquota do imposto de importação, assinale a afirmativa correta. Meus queridos, dá uma olhadinha aqui para mim. Lembra, falamos que o II, o IE, o IPI e o IOF, segundo redação do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, pode ter suas alíquotas modificadas, não necessariamente por lei, mas sim por ato do Poder Executivo. Ora, o quesito enunciado, a questão falou em um ato do Poder Executivo. Qual foi? Qual foi? Qual foi, Rafael? Ora, falou sobre o decreto. Então, o decreto, ele majorou o imposto de importação para o quê? Para proteger o mercado nacional. E havia uma nova mercadoria que poderia prejudicar as mercadorias nacionais. O governo federal tem o dever, gente, de proteger o mercado nacional. Uma das formas de proteger seria, então, aumentando o imposto de importação para deixar, de fato, a importação desvantajosa. Então está certinho essa possibilidade, sim, de vir por um ato do Poder Executivo majorar o imposto de importação. Vamos, então, considerando essas alternativas, considerando esses argumentos, verificar as alternativas na tela. Olha aí, letra A diz, deve observar a reserva de lei complementar. Olha, falamos isso também, volta aqui comigo, falamos isso também. Determinamos que, como regra, o tributo ele vai ser criado, majorado, por meio de uma mera lei ordinária, cabendo também a medida provisória se preenchidos os critérios de relevância e urgência do artigo 62 da Constituição Federal. Mas, por outro lado, falamos que 4 espécies tributárias só podem vir por lei complementar, Rafael. Eu até brinquei, disse, gente, tatua no teu braço quais são as formas que só poderão vir por lei complementar. Se só pode vir por lei complementar, não cabe medida provisória. Vimos isso no aulão, gente, no aulão de véspera, que estava aí no teu aplicativo de bolso. Então, quais foram essas questões que estavam tatuadas aí no teu braço? Quais as espécies tributárias? Falávamos, então, nos empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios. Falamos no imposto sobre grandes fortunas. Falamos nos impostos residuais e as contribuições residuais também. Então, peraí, o imposto de importação é matéria de lei complementar? Não, só empréstimo compulsório, só grandes fortunas, só residual, imposto residual e contribuição residual. Por isso, a alternativa A já estaria errada. Vamos lá, seguindo na tela. B, deve ser promovida por lei ordinária. Gente, realmente, ela até poderia vir por lei ordinária, mas nesse caso concreto, o próprio caput da questão, o próprio enunciado da questão, já foi muito claro quando falou desta exceção que veio por decreto. Então, evidentemente que ele não estaria perguntando sobre modificação de alíquota, querendo afirmar que necessariamente vem por lei ordinária. Ora, estaria contradizendo o próprio caput da pergunta. Então, não faz sentido. Letra C, deve observar o princípio da irretroatividade. Essa é a nossa resposta, esse é o nosso gabarito oficial. E olha aqui para mim, para a gente lembrar. Irretroatividade, criou, majorou tributo, só cobre daqui para frente. Se a União quer proteger o mercado interno para evitar que novos produtos venham, beleza, aumente, mas só cobre a partir de agora. E não queira tributar aqueles que já ingressaram e já pagaram tributo em datas anteriores. Então, a retroatividade é a regra que deve ser seguida à risca, ferro e fogo no direito tributário. De modo que, em relação ao tributo, não há exceções. As exceções que existem no CTN é no tocante a penalidades, a interpretação de normas. Mas, quando se fala do tributo, não há retroatividade. Artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Então, sempre guarda essa informação que a regra é retroatividade, alternativa letra C. Vamos ver por que a D está errada na tela. Letra D, deve observar a anterioridade. Meus queridos, olha aqui para mim. Quando o enunciado vem e fala em anterioridade, ele poderia estar se referindo à anterioridade anual ou à anterioridade nonagesimal, a boa e velha noventena. Mas nesses casos aqui, o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal,
diz expressamente que o imposto de importação vai ser exceção. Ora, se a ideia é proteger o mercado interno face um novo produto que está entrando, vamos majorar para evitar que esse produto entre. Se tivesse que esperar o próximo exercício financeiro para cobrar, ou mesmo tivesse que esperar 90 dias, fosse tarde demais, aquele produto entrasse aos montes, o importador ia pensar, quer dizer que aumentaram de 15 para 20, daqui a 90 dias eu vou ter que pagar 20, tive uma ideia, vou importar logo tudo de uma vez. Então, seria prejudicial. Por isso, traz esse poder para a União. Para proteger o mercado interno, aumenta de 15% para 20% e se aplica de imediato. Não precisa esperar a anterioridade anual e nem a nonagesimal. Maravilha? Segunda questão gabaritada. Vamos embora. Olha aí, questão de número 27 agora. O que é que diz, Rafael, a questão número 27? Vamos ver. Diz assim, ó. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública. Ora, ele pegou, gente, dá uma olhadinha aqui para mim. Ele pegou a literalidade dos garantias e privilégios do crédito tributário. Questão que poderia ser um pouquinho mais difícil para o nosso tema do direito tributário. Mas por que eu disse que ela poderia ser mais difícil? Porque a banca cobrou a literalidade do artigo 185. Se você for lá no seu artigo 185 do CTN, você vai observar que o artigo 185, junto com o seu parágrafo único, é o gabarito da questão. O que ele está querendo falar é, a partir de que momento se presume fraudulenta uma alienação? Ora, gente, se presume fraudulenta a alienação por parte do devedor tributário quando aquele débito já está inscrito em dívida ativa, já está quantificado, já tem a certeza, a liquidez, a exigibilidade daquele crédito. Se já tem essa certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, ele não vem agora querer se desfazer do seu patrimônio, porque vai ocorrer a presunção de fraude ao fisco. O sujeito está devendo e está querendo, olha, alienar, se livrar do seu patrimônio para não pagar ao fisco. Mas há uma exceção, e é o que a questão também pede. Que exceção seria esta? Esse mesmo artigo 185, parágrafo único, diz que se o sujeito quer alienar bens, mas ele deixa uma quantia reservada que é suficiente para pagar ao fisco, não deve ser a ele oponível esse impedimento. Por quê? Porque ele não está querendo fraudar o fisco, ele deixou uma grana reservada, deixou patrimônio suficiente. Então, se ele deixar patrimônio suficiente e só vai alienar uma parte dele, não há essa presunção de fraude. No nosso questão, olha aí, então, letra A, por crédito tributário ainda não escrito em dívida ativa? Não, tem que estar escrito em dívida ativa, tá? Letra B, por crédito tributário regularmente escrito em dívida ativa, beleza, desde que não tenham sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total da dívida. Claro, por quê? Porque se ele reserva, não há essa presunção de fraude. Por isso, alternativa letra B, que maravilha. Letra C estaria errada porque diz crédito regularmente inscrito, beleza, mesmo que tenha reservado bens suficientes ao pagamento, não. Se ele reservou, não há presunção. Letra D, por crédito ainda não inscrito, não. O crédito tem que estar inscrito. Por isso, questão 27, alternativa letra B. Alternativa letra B. Para a gente fechar agora nossas questõezinhas do direito tributário, a última questão, a de número 28, desse tipo 2, prova verde, diz: Lei municipal que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, estabelece a solidariedade entre os proprietários de um mesmo imóvel. Os efeitos da solidariedade estão listados nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. Simplesmente ele está querendo saber os efeitos da solidariedade. Ora, gente, lembra, a solidariedade está no artigo 124 e 125 do CTN. E vimos também os efeitos da solidariedade. Ora, vários sujeitos são proprietários de um imóvel. Se um paga o IPTU, os outros dois se aproveitam também, gente, do pagamento. Vimos também que a isenção e a remissão também vai aproveitar a todo mundo, menos quando ela é dada pessoalmente a só um deles. Porque se a isenção ou remissão é pessoal, não vai ser também estendida aos demais. E também lembrar que os casos ali de efeitos dessa solidariedade vai determinar que, ocorrendo a interrupção da prescrição, vai favorecer ou prejudicar a todos. Então, peraí, Rafael, vamos relembrar aí. Pagamento efetuado por um favorece a todos, isenção, remissão também favorece a todos, a não ser que venha a ser pessoal, e interrupção da prescrição. Tem alguma coisa aí que está errado nesse enunciado, tem alguma coisa que está errado nessas questões, nessas alternativas, melhor. Na tela, olha aí. Então diz assim, a exceção de uma, assinale. Então ele quer saber que não está nesse contexto. Letra A, a interrupção da decadência em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. A alternativa letra A, essa não é um dos efeitos, porque não é a interrupção da decadência, é a interrupção da
prescrição. Isso aqui sim está certinho. Então, o que está errado é a letra A. Os demais estão certos. Interrupção da prescrição, pagamento efetuado por um, isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Por isso, a alternativa que fala da exceção, letra A, mais uma vez a literalidade do artigo 125 do CTN. Olha para mim, todas as matérias vidas em sala de aula, analisadas no nosso revisaço da OAB, e agora eu passo aqui só para te lembrar o seguinte, meus queridos, que Papai do Céu possa te abençoar aí para que você consiga partir para a tua segunda fase com nossa família do Espaço Jurídico em qualquer disciplina que você tenha escolhido. Mas saiba que aqui nós temos também a matéria do nosso direito tributário, cujo professor está aí na tela, olha, o Rafael Novaes, e esse é o meu Facebook aí em cima, embaixo tem o meu e-mail, prof.rafaelnovaes@hotmail.com. Me adiciona no Face, manda também um e-mail para mim, acompanha os nossos cursos de segunda fase, nós vamos ter curso de segunda fase presencial aqui no Espaço Jurídico e online também. Então você aí que está em todo o Brasil, pode também acompanhar as nossas aulinhas aí por meio do site do Espaço Jurídico. Acompanhando aí, estamos a todo tempo para sanar e tirar a tua dúvida. Para os colegas que infelizmente não conseguiram aprovação, seu momento vai chegar. Saiba que também estamos aqui para te ajudar no próximo exame, te ajudar com outros colegas que possam ter até questões passíveis de anulação, porque estamos sempre juntos. Me adiciona lá no Facebook, uma boa segunda fase para vocês aí que estão nela. Fiquem com Deus, um beijo bem grande, um abraço fraterno, até lá.